Faltando 10 dias para o primeiro turno, as pesquisas de intenção de voto para a presidência da República mostram uma certa estabilidade. Lula à frente, seguido por Jair Bolsonaro. E ainda hoje uma nova pesquisa Datafolha deve ser divulgada e por isso, sobre esse assunto, a gente conversa com a professora de Ciências Políticas da UNB, Flávia Biroli. Professora, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Há 10 dias das eleições, então, qual o cenário que a senhora prevê, até em termos de estratégias dessas campanhas, a partir desses resultados estáveis que a gente tem acompanhado com Lula, pelo menos 10 pontos, entre 8 e 10 pontos à frente de Bolsonaro? Olá, boa tarde, Evandro, boa tarde, Marcela, prazer falar com vocês também. Pois é, aproxima-se o primeiro turno das eleições e o que a gente vê é que as pesquisas, elas convergem em um cenário, como você disse, que tem uma estabilidade. Essa estabilidade, ela é, ao mesmo tempo, a indicação de que existe uma diferença que deve se manter entre o primeiro colocado nas pesquisas, o ex-presidente Lula, e o segundo colocado, o atual presidente Bolsonaro, mas ela também indica algo que é interessante. Já faz alguns dias, semanas, né, que é como as pesquisas agora são tantas que a gente conta por dias, né, mas que a gente vem observando ao longo das semanas uma estabilidade, no caso também do máximo, do teto aí que parece ser alcançado pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Então, o que a gente tem? A gente tem, de um lado, o ex-presidente Lula com cerca de 48% dos votos válidos, muito perto de levar essa eleição no primeiro turno, mas isso não é garantido pelos números que nós temos hoje. E, por outro lado, a gente tem algo que, como eu disse, indica uma provável estabilidade do atual presidente Jair Bolsonaro, que não deve passar facilmente desse teto atual, né? Daí a principal discussão hoje ser, sobretudo por parte do ex-presidente Lula, sobre o voto válido, né? Porque ele está ali, segundo indicam as pesquisas, muito próximo de uma possibilidade de vencer essas eleições no primeiro turno. Professora Marcela, boa tarde, falando com você agora. Nessa reta final, então, há 10 dias das eleições, qual que deve ser o foco das campanhas? Porque a gente vê, por exemplo, na pesquisa Quest, divulgada ontem, que a região sudeste tem um empate ali, pelo menos técnico, né, entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. No sul, Bolsonaro ganha, na região nordeste, o ex-presidente Lula está bem à frente, na região centro-oeste e norte, o ex-presidente Lula subiu um pouco. Se não me engano, ele está um pouquinho à frente. A região sudeste é uma região essencial, extremamente estratégica. O foco deve ser agora aí? Bem, o Sudeste é sempre fundamental, justamente porque numericamente é um eleitorado que pesa muito no resultado final das eleições nacionais, né? Então, o olhar para o Sudeste ele tem sido importante por parte dos candidatos e candidatas desde o início do processo eleitoral, e isso não deve mudar, né? A disputa permanece sendo importante ali. Mas o que a gente observa é que neste momento há um desafio para o ex-presidente Lula de conquistar votos de indecisos, que são poucos, mas também daqueles candidatos da chamada terceira via que não decolaram de fato, né? Então a gente está vendo esse movimento. Acho que essa é a principal estratégia por parte do ex-presidente Lula e por parte do presidente Bolsonaro, a tentativa de furar esse limite que tem se apresentado de diferentes maneiras. Então, o Sudeste é relevante, sem dúvida, mas a gente está falando de uma necessidade, sobretudo por parte do atual presidente Bolsonaro, de encontrar maior adesão entre grupos que têm apresentado uma rejeição também relativamente estável a ele, como é o caso das mulheres. Essa é uma estratégia que a gente tem visto se fortalecer, né? Falar com as mulheres. E é interessante observar, porque por parte do ex-presidente Lula, a gente vê estratégias nesses últimos dias para tentar ampliar os seus votos em grupos que não são aqueles que apresentam maior índice de intenção de voto nele, como os idosos, né? Isso apareceu agora bem recentemente. Então, são dois candidatos que hoje concentram as intenções de votos e que precisam conseguir sair um pouco daqueles grupos que já são fiéis, leais a eles. O ex-presidente Lula para tentar levar no primeiro turno e o atual presidente Bolsonaro para tentar furar esse aparente teto de intenções de voto.
E, professora, a gente tem acompanhado também um movimento ao longo dessas eleições, parte de ataques até às pesquisas eleitorais pelos resultados que apresentam ou questionamentos. E aí, muitas vezes, quem questiona fala, mas será que a pesquisa eleitoral ela está refletindo de fato o que o país todo pensa? E aí, muitos pesquisadores usam até um exemplo muito comum para falar sobre isso. Para você saber o teu tipo sanguíneo, você não precisa tirar todo o sangue do teu corpo, né? Você tira um pouquinho e você consegue descobrir que tipo sanguíneo você tem. As pesquisas funcionariam mais ou menos da mesma forma, embora tenham metodologias diferentes. Mas mesmo com metodologias diferentes, a gente tem percebido resultados que estão muito ali dentro da margem de erro na maioria. O que isso indica na sua visão e como a senhora vê também esses ataques às instituições que hoje conduzem pesquisas eleitorais aqui no Brasil? É ótimo poder falar sobre isso, né? Bom, em primeiro lugar, como você disse, são técnicas que permitem que se tenha uma representatividade estatística, ainda que não se entreviste toda a população. E essas técnicas, elas têm, inclusive, sido testadas em diferentes eleições e se desenvolvido, se aprimorado ao longo do tempo. E há algo no contexto brasileiro hoje que nos dá ainda mais segurança em relação às pesquisas. Nós temos vários institutos sérios divulgando semanalmente resultados que, como você disse, convergem, né? Porque pequenas diferenças, elas são absolutamente normais, porque a gente tem margem de erro justamente porque existe uma questão de que estatisticamente você tem uma representação, ela não é o espelho direto do conjunto da população, você tem uma margem de erro que é de acordo com o número de entrevistas realizadas, né? Mas a gente tem uma convergência nos resultados. Os ataques às pesquisas, no meu entendimento, eles são parte de um contexto mais amplo de ataque às próprias instituições democráticas. Então, ativar a desconfiança é importante para quem entende que mobiliza contra a confiança nas instituições um apoio e uma lealdade a si, né? Então, é uma desconfiança que não é só nos institutos de pesquisa, ela é uma estratégia política de desconfiança nas instituições. Os ataques aos institutos de pesquisa e, tristemente, até a pesquisadores, né, desses institutos, eles têm uma semelhança muito grande aos ataques às urnas eletrônicas. Então, o objetivo é gerar desconfiança e isso é muito sério, né, porque processos de eleição são fundamentais para a manutenção da nossa democracia. É um momento muito relevante de participação das cidadãs, dos cidadãos, né? E a gente tem que respeitar esses processos como parte da gestão mesmo da democracia no país. E é claro que a gente quer que essa democracia se qualifique, né? Mas não é por meio desse tipo de ataque que isso acontecerá. Certeza. Obrigada. A gente conversou ao vivo com a professora de Ciências Políticas da Universidade Federal de Brasília, a Flávia Biroli. Professora, muito obrigada. Até uma próxima. Eu é que agradeço. Boa tarde. Até mais.